trazer para a gente compreender um pouco. A gente vai se estender um pouco nesse assunto porque ele é um assunto rico e que esses ciclos de 7 anos eles são literalmente os ciclos onde você pode errar, aprender e voltar a crescer junto com eles. O Yogi Bhajan, por exemplo, ele brincava, onde ele falava assim que os ciclos de 7 anos da vida são o seguinte: nos primeiros 7 anos você comete todos os equívocos. Então nos primeiros 7 anos você erra pra caramba, comete todos os equívocos. Nos 7 anos seguintes, você percebe que cometeu todos aqueles equívocos. Então você passa 7 anos só relembrando todos os equívocos que você cometeu nos 7 anos do ciclo passado. Nos 7 anos seguintes, você tenta ficar se livrando desse ciclo, de todos esses erros. Então você passa lá 21 anos para tentar se livrar disso. Para daí nos próximos 7, você ter um trabalho efetivo de liberação desses equívocos. Então imagina um ciclo de 28 anos ali. Para que você possa passar. Aí a astrologia também vai ter lá ciclos importantes de 28 anos, que é de fato onde você consegue liberar um padrão de equívocos. Então usa esses 7 anos que você tem de grandes equívocos, e é lógico que eles não são só assim, porque cada padrão surge em 7 anos. Então você tem vários ciclos de 7 anos na sua vida acontecendo simultaneamente. É lógico que você tem um guia básico de 7 anos ao longo da sua vida, que é o que nós vamos trabalhar um tanto hoje, conversar um pouco aí na aula que vem, a gente vai esmiuçar um pouco mais esses ciclos, mas só para a gente entender que você tem a chance de errar. Então tá lá para que você possa cometer os equívocos, você vai tentar se livrar desses equívocos, então é um processo natural, vai tentar ficar correndo deles, vai criar alternativas para correr, aí então que você consegue liberar. Então assim, é um processo longo mesmo, assim, 28 anos. 28 anos para você conseguir se dar conta disso de um sentido de realização mesmo. Então é um processo que tem que ser levado com calma. E na nossa estrutura, principalmente aqui nos ensinamentos do Kundalini Yoga, mas que esses ensinamentos eles estão em muitas outras tradições, tá? Muitas mesmo, assim, são muito parecidos. Nós já pudemos compreender aí nas aulas lá do comecinho de janeiro, se não me engano, que eu apontei para vocês, a gente pôde compreender juntos, eu acho que isso está claro para todo mundo, e para quem não pegou essas aulas lá, já parte desse princípio, até que a gente possa depois ir esclarecendo esses pontos. O número 7, ele é um número que propõe a estrutura. Conseguiu conceber isso? Ele é um número que cria um ambiente de estrutura e ele é o número que dentro da vida é o que dita os ciclos, basicamente. Por isso que de 7 em 7 sempre tem ciclos, né? São 7 dias da semana, são as 7 notas musicais, são os 7 dias de fase da lua. Então, assim, o 7 está lá sempre impregnado, envolvido com a representação de ciclos. Por quê? Porque esse é o ciclo base da vida mesmo, o ciclo de 7 anos. Que no Kundalini Yoga, nós chamamos lá o ciclo da consciência. Então, de 7 em 7 anos, a consciência ganha uma nova nuance, ela ganha uma oitava, assim como as notas musicais, ela ganha uma oitava acima, mas ela retoma processos, só que numa oitava acima. Então, de 7 em 7, você vai retomando esses ciclos, e ciclos, e ciclos, e ciclos, e ciclos. Então, temos esse primeiro ciclo de 7 anos. Temos só a título de informação aqui também, e que é interessante para a gente comparar, só porque eles servem também em maneira de comparação, para a gente esclarecer para que serve cada ciclo. Nós temos lá também o ciclo de 11 anos. Então, de 11 em 11 anos, você passa por determinadas mudanças e são mudanças no ciclo de inteligência. Então, ele é conhecido como ciclo de inteligência. Um ciclo de consciência, o outro ciclo de inteligência. E esses dois ciclos são ciclos mentais. Então, mesmo de consciência, quando a gente está falando de coisas mais amplas, ele está falando dos processos mentais. E o de inteligência também. Então, esses dois ciclos são ciclos de processos mentais, com nuances diferentes, sendo o ciclo de 7 a base do ciclo da vida, mas o ciclo de 11 uma mudança importante numa etapa de inteligência do ciclo mental. E o ciclo de 18 anos, que é o ciclo que é conhecido como ciclo de vitalidade dentro do Kundalini Yoga. E que a gente poderia dividir esse ciclo também de 9 em 9, tá? Porque de 9 em 9 ele sofre uma mudança de polaridade. Se ele está circulando de 9 anos na polaridade negativa, quando você passa 9 anos, ele passa a circular na polaridade positiva até completar os 18. E aí 18, 18, 18 assim por diante. Nós temos esses 3 ciclos base. E uma outra forma de olhar também a vida, que eu lembro que a gente já trabalhou talvez lá quando a gente comentou do número 5. Eu posso resgatar até esse vídeo e mandar para vocês lembrarem, que eu não sei se a gente vai entrar muito nessa visão de ciclo de vida, mas são os quadrantes, que são de 25 e 25 anos. Nós temos um primeiro quadrante de 0 a 25, depois um segundo quadrante de 25 a 50, depois um quadrante de 50 a 75 e de 75 a 100. Tá? Então são 4 quadrantes, onde esses 4 quadrantes também têm as suas características próprias diante do processo da vida. Então, só para vocês entenderem assim, a divisão básica desses ciclos da vida. Nós vamos entrar
com mais calma nesse ciclo de 7 anos. Nós vamos entender melhor e acredito que a gente vai conseguir aqui passar até a compreender certas nuances dessas fases mesmo, de todas essas fases. Mas eu quero compor com vocês hoje também aqui um outro entendimento. Inicialmente, nós estamos aqui só apresentando, só espalhando um pouco essas informações para a gente entender uma outra visão que também influencia nesses números. Depois a gente pode estudar, a gente vai com calma, tá? Entender as interferências desses números todos em cada etapa. Mas que é algo que nós comentamos no ano passado, ligeiramente falando, quando a gente comentou dos quadrantes lá que eu comentei, do joguinho da velha, para quem estava vai lembrar lá, que é aqueles números que somam, que vai começando de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um jogo da velha ali, que esse é o ciclo do espaço. E eu apresentei um outro ciclo, que é o ciclo do tempo, que é feito de 7 em 7 anos, que considera uma sutileza, uma densidade da encarnação e a sutileza do espírito, vamos colocar assim, ou dessa possibilidade, vamos colocar aqui com ressalvas, da alma encarnar. O que vamos entender assim? Se a gente pensasse num gráfico de vetores, tá? Acho que para vocês isso aqui funciona, tá? Nessa linha aqui e nessa linha aqui. Então, daqui o mais denso para o mais sutil para cima e daqui do tempo zero para o tempo infinito para cá, tá? Então o tempo circula daqui para cá e a sutileza daqui para cima, tá? Sendo o denso mais embaixo. Quando nós nascemos, a primeira célula se forma aqui no ambiente mais denso, no número 1. Então, no número 1, o mais denso se forma. Quando o mais denso se forma, a primeira célula, você tem no nível mais sutil o número 9, que é o campo sutil, que é por onde a alma entra na encarnação. Então você tem os dois processos acontecendo simultaneamente. O número 1 sendo a primeira célula acontecendo, e você tem no número 9 a entrada dessa alma na vida. E aí a tendência é que esses dois ciclos, eles vão se juntar. Então, se do 1 aqui, a gente vai fazer um ciclo assim, ó. Esse ciclo vai ser mais ou menos assim, uma curva daqui para cá e até que ele caia de novo aqui no zero, no mais denso, porque a gente nasce denso e volta para a Terra, certo? Vai morrer no mais denso. Então a gente tem um ciclo de subida e depois de descida para voltar para essa densidade. Da mesma forma que a alma tem um ciclo de entrada, ela se funde aqui e aí ela tem um ciclo de saída. Quando o corpo se dissolve e volta a ser terra, a alma volta a ser unidade ampla, certo? Na sua jornada cósmica, vamos dizer assim. E a passagem desse tempo aqui, ela é considerada de 7 em 7 anos. E esses 7 em 7 anos tem a influência de cada dupla de números, tá? Então, dentro dessas duplas de números, nós vamos poder compreender também as características desse ciclo de 7 em 7 anos da nossa vida. Porque, veja lá, então vamos considerar assim, 1 e 9, certo? Não é a dupla 1 e 9 que soma 10? Tá? Depois você tem o número 2, a célula se dividiu, 2 células, e aí por diante todo o processo de encarnação. O número 2. Do número 9, você tem o número 8. Quando a alma entra, ela precisa encontrar na estrutura cósmica essa fonte prânica de vida, que depois, lá no número 7, que nós já comentamos, é onde a estrutura individual captura esse prana que está fora, nós já falamos disso, captura esse prana que está fora e transforma em vaios dentro do nosso sistema. Então nós temos lá o número 1 vindo para cá, o número 9, a alma entrando. Esse campo prânico, o número 8, disponível, ao passo que você começa a se desenvolver como organismo individual, as suas células começam a se multiplicar. O número 7, esse campo áurico, que pode promover a estrutura aonde a mente vai funcionar. Então nós temos aí o número 3 fazendo par, número 6 e número 4, e no centro aqui é onde esse ciclo se junta, bem no meio. Então, por exemplo, quando a gente vem daqui do 1, 2, 3, 4, o 5 é no meio, o 9, 8, 7, 6, 5 aqui no meio. E justamente aqui no meio, se a gente for somar os ciclos aqui de 7 em 7 anos, vai dar o número de 35. Então é justamente naquele momento onde tem ali 3 ciclos quase que se confluindo juntamente, esses 3 ciclos que eu comentei inicialmente ali, que é o ciclo de 11 que tem o número 33 como seu terceiro ciclo, então está muito perto desse número 35. E nós temos o ciclo de 18 anos, que na sua segunda rodada é o ciclo de 36. Então nós temos aí o 35, que é o 7, que vem até aqui, no seu quinto estágio, na sua quinta oitava. Nós temos o terceiro ciclo de 11 e o segundo ciclo de 18. Tudo muito próximo. Então esse campo aí dos 33 aos 36 anos,
são anos fundamentais, muito cruciais para o desenvolvimento. Tá? E é por isso que existem grandes crises nesse jogo de anos ali, do 33 ao 36. E se a gente considerasse aqui também o 36, segundo os ensinamentos iógicos, nós temos lá a vida kármica, que a gente poderia colocar dessa forma, ela é calculada numa base de 72 anos. Pra vocês terem uma ideia. É lógico que o ser humano pode viver mais, mas é que inclusive nesse quarto quadrante, que é dos 75 aos 100 anos, ele é um quadrante, dividindo lá naqueles quadrantes que eu comentei, ele é um quadrante onde você já está preparando, como consciência, a sua próxima jornada. Ele já não está dizendo mais sobre essa vida. Tá? O último quadrante ele está dizendo sobre o depois. Tá? Você já está se preparando para a próxima condição, ou vamos dizer assim, para o próximo ashram, para o próximo templo que você virá. Tá? Porque se no primeiro quadrante você está preparando esse templo aqui. Tá, do 0 a 25. No 75 ao 100, você já está preparando o próximo. Então, a vida kármica ali, ela tem uma estrutura mais ou menos de 72 anos, e 72 também porque soma 9, né? 7 mais 2 soma 9. No 72, a metade de 72, que também é uma ponta de virada, de polaridade, é o 36. Então, esse ponto aqui do centro, ele é muito crucial para o ser humano. Nós vamos entender melhor isso com calma, tá? Só estou apresentando para vocês irem mapeando esses anos todos aí. E justamente aqui, onde o ser humano no 35 pode viver a potência do seu corpo físico, porque é o quinto ciclo de 7 somado à sua radiância, tá? Que é a vivência total. Então a radiância seria a vivência total desse ciclo dentro do corpo físico, no centro. Então, onde você pode, com maior grau de vitalidade, inclusive, viver a sua vida. Se a gente fosse falar dos ciclos lá de vitalidade, de 18 em 18, quando a gente chega aqui também, nesse 35 e 36, é onde o corpo pode absorver a maior carga vital possível. Dos 36 aos 54, que seria o próximo ciclo de 18 anos, o corpo demora mais para conseguir, ele ainda consegue absorver prana, mas ele diminui sistematicamente a sua capacidade de absorção de prana. Do 0 ao 36, ele absorve muito prana, é muito fácil absorver prana. Dos 36 ao 54, é mais difícil, o trabalho tem que ser mais intenso para absorver prana. E depois dos 54, é só usar o que você já absorveu. Tá? Depois dos 54, não tem mais absorção de prana, é a utilização da carga que você já construiu. Para que se alguém aí já passou dos 54, o que pode pensar aí e não fez um trabalho prévio de carga vital, por exemplo? Você tem que pensar o seguinte, que cada vida tem a sua história e você pode fazer um bom uso daquilo que você tem agora. Então interessa mais o que você está fazendo com o que você tem agora, nas suas mãos. Quais são as ferramentas que você tem e qual é a consciência que você está usando essas ferramentas. Não fica pensando na história do passado, usa o que tem agora. Né? Para quem não está ainda, para quem ainda tem capacidade de absorver prana, então uma dica lá, beba muita água, faça muito exercício, bastante pranayama, porque isso você aumenta a sua carga vital mesmo nesse período aqui de 0 a 36 anos. Tá? Mas nós estamos aqui no centro. Então, no ciclo de 7 anos, 35. Nessa ponto aqui, ocorre uma virada. Então, a parte densa chegou no seu ápice, você está vivendo seu ápice de vitalidade com o corpo físico no quinto ciclo de 7 anos, e depois começa a fazer a jornada de volta para casa, esse campo mais denso. Começa a voltar até que ele possa se fundir de novo aqui na Terra no número 9, se tornando a sutileza total do denso. Vamos dizer assim, você volta a ser Terra. E ocorre a virada do ponto de cima, aonde você tem aqui o número 5, depois o número 4, 3, 2, e você volta a ser unidade. Volta a ser a alma radiante, brilhante no seu ciclo cósmico. Tá? Então esse é um quadrante que pra gente vai interessar, porque a influência dessas duplas, do 1 do 9, do 2 e do 8, do 3 e do 7, do 4 e do 6, do 5 e do 10, do 6 e do 4, do 7 e do 3, do 8 e do 2, do 1 e do 9 aqui, eles vão influenciar de uma maneira incisiva as características de cada ciclo desse de 7 anos. Tá? Depois a gente vai entrar nessas características de cada um deles. Mas só para vocês entenderem como há uma influência desses números dentro dos ciclos de 7 anos. E se você está vivendo o ciclo de 7 anos, eles têm uma influência dentro dos ciclos de 11 e eles têm uma influência dentro dos ciclos de 18. Aí a coisa vai se complicando. A gente vai tentar entrar nesses temas muito sutilmente para ir esclarecendo. Hoje eu queria apresentar para vocês só essas possibilidades de ciclo. Quero que fique na visão de vocês aí, né, na perspectiva de vocês, que existem esses ciclos, quais são eles, mais ou menos como eles trabalham, e que a gente vai entrar mais minuciosamente nesses ciclos de 7 anos. Porque, por exemplo, se a gente fosse entrar, só para vocês terem um exemplo, se a gente fosse considerar esses ciclos de idade, a gente precisa considerar eles, quando a gente está falando de ciclos de idade, sempre que zera a sua idade a cada ciclo.
Então, por exemplo, o ciclo de vitalidade, que é o ciclo de 18 anos, quando você faz 18 anos, é como se você zerasse, você tivesse 0 anos de volta, porque é o ciclo da idade esse, tá bom? Então, quando você cruza a barreira dos 18, é como se você zerasse e tivesse que reaprender agora esse desafio agora que vai ser dos 18 ao 36. Então, por exemplo, alguém com 17 anos tem um grau de maturidade mais alto dentro dos desafios que o ciclo de 0 a 18 pode apresentar do que alguém que tem 23 anos, por exemplo, que teria mais anos do que 18 ou que 17. Porque o que tem 23 está no começo do ciclo de 18, então está aprendendo toda essa nova estrutura que ocorre no ciclo de 18. Então, dentro da sua própria perspectiva, o que tem 17 está mais maduro para o ciclo dele do que o que tem 23 para o ciclo dele. Tá? Não sei se isso fica claro para vocês, vamos entrar isso com mais calma. Mas é para vocês entenderem só como tem variações. Da mesma forma que o ciclo da mente ali, que são o ciclo de 7, que é o de consciência, e o ciclo de 11, que é o de inteligência. A gente pode pensar no ciclo de 7 também como sendo o ciclo de progressão. Vamos pensar assim, que ocorre uma progressão sistemática da consciência. Ela vai evoluindo a cada oitava, tá? Uma progressão. No ciclo de 11, ocorre a projeção. Tá? Então, se no campo mental nós estamos falando de uma progressão, quando a gente está falando do ciclo de 7, quando nós estamos falando do ciclo de 11, nós estamos falando de projeção. Tá? Então, aquilo que você vai projetar para os próximos anos que virão à frente. Com 11 anos, é como se você projetasse aquilo que você tem anseios até os 22, e dos 22 até os 33, e dos 33 até os 44. Né, e assim por diante no ciclo de 11 anos. E aí você considera essa retomada do ciclo diante de cada desafio que cada ciclo pode apresentar. Nós vamos olhar o ciclo de 7, que vão nos dar um bom rumo sobre essas perspectivas todas, porque a gente vai conseguir encaixar eles dentro dos outros ciclos com as influências dessas duplas de cada número aqui, se a gente considerar esse gráfico que eu apresentei para vocês. Mas é só para vocês terem uma visão geral, não se preocupe caso vocês ainda não estejam esclarecidos sobre isso, porque eu estou apresentando algumas informações até para quem nunca ouviu falar sobre ciclos de vida, ciclos de consciência. A gente vai com calma nisso, não se preocupe, mas é importante para a gente entender essa frequência do número 7, dentro do ciclo de consciência, dentro desse ciclo de progressão mental, tá? E de como que a gente evolui a cada oitava, a gente pode revisitar e transformar esses processos ou aprender com os erros que a gente cometeu lá no passado. E justamente ressignificando essa ideia de relação com o passado, nirvero, ou o perdão, né? Essa ideia de soltar o passado para que o passado não traga uma identificação e você possa viver o agora a partir daquilo que já aconteceu, mas com as referências das ferramentas que você tem agora, sem que nada te impeça, te bloqueie aí, né? Ou com a visão que a gente já fez aqui, né? A imagem que a gente já fez das nuvens, impedindo que o calor do sol chegue até você. É onde a gente pode dissipar essas nuvens e o sol pode aquecer, e você pode se sentir confortável, aconchegado, dentro desse calor natural e essencial de cada um, tá bom?